Taubaté recebeu hoje a presença de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, presidente nacional do PL, Partido Liberal, cuja visita mobilizou as principais lideranças, não só de Taubaté, mas das cidades vizinhas. Valdemar, qual o objetivo da sua visita hoje aqui na cidade de Taubaté? Olha, Taubaté é uma das cidades mais importantes do país e quem não for forte aqui em Taubaté não será jamais forte no Brasil. Nós estamos estruturando o partido com mais força aqui em São Paulo. Depois nós temos uma maior bancada no Congresso Nacional, mas para isso nós temos que ter cidades como Taubaté. E aqui vim me encontrar com a Jô, de Campos do Jordão, que nós queremos investir lá também. E Taubaté é prioridade para nós, de formar um grupo forte para poder enfrentar as eleições municipais. Taubaté terá candidatura própria, Taubaté? Temos que ter. Todas as cidades grandes nós temos que ter candidatura própria. Quais são os critérios que vão orientar as escolhas desses candidatos do PL nas candidaturas próprias? Grupo. O tamanho do grupo, o grupo decidirá e as pesquisas também. E qual que está sendo a estratégia agora, 2022? É um momento de costura, de conversa. Qual que está sendo aí a estratégia do PL para tentar regimentar essas lideranças para esse projeto 2024? Hoje conversamos com diversos vereadores de diversos partidos. Essa é uma forma de você conseguir montar o grupo para poder enfrentar uma parada tão forte como é aqui de Taubaté. Taubaté é uma grande cidade, todos têm interesse aqui, porque, volto a repetir, ninguém será grande no país se não for grande em Taubaté. O PL ele tem sido considerado um partido grande, ele é um partido grande, é a noiva do baile, digamos assim, está sendo muito vistoso. E no momento que foi aprovada a reforma tributária, o partido passou por uma turbulência interna. Como que o senhor está conduzindo esse processo internamente para que o PL hoje não sofra o mesmo processo que aconteceu com o PSL lá atrás? Nós temos 99 deputados. Você sabe que uma pessoa não é igual a outra, ninguém é igual ao outro. Acontece o seguinte, todas as pautas da direita, todas as pautas que defendem família, liberdade, contra as drogas, liberdade o que eu digo é, esse pessoal estava bloqueando todo mundo na eleição. Uma campanha contra as drogas, tudo isso é a nossa bandeira. Aí os 99 estarão juntos. O problema é o seguinte, quando chega uma matéria, que é uma votação de uma matéria que trata de economia, nós temos alguns deputados que são do Nordeste. E eles têm obrigações com os prefeitos e com os vereadores da cidade deles. As cidades do Maranhão, por exemplo, você vai num posto de saúde e não tem um mercúrio para fazer um curativo. Se ele não levar recurso para lá, ele está morto. Então ele tem que ter habilidade, verificar na pauta de direita que ele quer, ele é de direita, mas tem que defender os interesses da cidade dele. Por isso que essa dissonância. Nós temos aí, dos 99 deputados, uns 30 deputados nessa situação que nós temos que considerar que eles têm as prioridades deles também. O senhor comentou que o ex-presidente Bolsonaro será um grande puxador de votos nas eleições de 2024, aposta nisso. E a expectativa dele estar presente, o ex-presidente Bolsonaro, vir participar presencialmente de algumas campanhas eleitorais de algumas cidades, a exemplo de Taubaté, que é uma cidade de médio porte? Lógico, e não só ele. Vem o presidente Bolsonaro e vem a Michele também. A Michele Bolsonaro foi uma surpresa para nós. Ela está se destacando e como uma grande líder, ela é hoje presidente do PL Mulher, e está fazendo um grande trabalho para trazer mulheres para a campanha, para mulheres para serem candidatas a prefeito e vereadoras. E não tenho dúvida, os dois estarão aqui, todos virão para cá. Taubaté é uma cidade muito importante para todos nós. E falta um ano para as eleições municipais. Muita coisa pode acontecer. Como que o senhor pretende cuidar deste grande cabo eleitoral do PL? Quais aí são os cuidados que o PL terá com o Bolsonaro para evitar que ele tenha alguns desgastes políticos nesses próximos 12 meses? O Bolsonaro foi aprovado quando saiu do governo. Ele só não ganhou a eleição pelos erros que ele cometeu na pandemia. Das palavras que ele falava, ele não tinha experiência, não tinha nenhum político do lado dele, ele tinha militares, não é que os militares são ruins, mas não tinham experiência política.
E o Bolsonaro, mesmo apesar de ter passado 30 anos na Câmara, 26 anos, ele nunca foi ligado à política, nem lá. Então, ele teve essa dificuldade de comportamento, isso tirou milhões de votos dele. Assim mesmo, ele perdeu a eleição para o Lula na casca. Ele era para ter ganho a eleição no primeiro turno, com todos os problemas que acontecesse, com o TSE, com a justiça contra ele, ele ganharia a eleição no primeiro turno. Ele não teve esse comportamento e perdeu a eleição por causa disso. Mas ele tem compreendido isso, não tem tocado nesse assunto, mas ele compreende, ele já tem um outro comportamento, porque ele está vivendo isso. Essa semana mesmo ele esteve na Câmara Municipal de São Paulo comigo para assinar a ficha de um vereador, do Fernando Holliday, que entrou no nosso partido. Isso é importante para nós, quer dizer, ele vai começar a participar e ele vai ter interesse em participar das campanhas municipais. O PL, pelo tamanho da bancada, pela expressão que tem, ele vai exigir a cabeça de chapa nas candidaturas para executivo, ou o partido ele está aberto às negociações para, de repente, abrir mão em determinadas cidades? Vai ter essa exigência para 2024? Boa pergunta. Não vai ter essa exigência, não. Onde nós vemos que tem companheiros nossos, que estão caminhando com a gente em outras cidades, que precisar da gente, aonde a gente possa ajudar, nós temos que abrir mão e temos que compreender isso aí, porque senão jamais conseguiremos ter sucesso nas cidades. E a gente sabe que no âmbito municipal a ideologia ela não conta muito, né? A gente percebe que são mais as relações pessoais que acabam afiançando as relações políticas, né? E de repente existe a possibilidade do PL estar caminhando com algum partido que compõe o governo Lula para a disputa de uma eleição municipal? Não haverá nenhum problema quanto a isso? Lógico, eu acho que o PP vai acabar fechando com o Lula também, o PP, os republicanos também parece que vai no mesmo caminho. E nós não temos nada contra pelo contrário, eles são aliados nossos aqui em São Paulo, nós não temos nenhum problema de alinhamento. Nosso pessoal só não se alinhará com a esquerda, com o PT, com o PSB, com o PDT, até o PDT está meio em cima do muro, mas nós aí não, esquerda estamos fora, o resto podemos caminhar junto. Só para encerrar, Valdemar, quem está disputando a política no âmbito municipal, quem está nesse jogo municipal, é muito acostumado a ficar suscetíveis às decisões do âmbito estadual e nacional. Como que funcionará com o PL? Ele vai respeitar, por exemplo, um candidato ou entre os possíveis candidatos do grupo que tenham grande visibilidade eleitoral, ou esse grupo municipal ele vai ficar sujeito a uma decisão do órgão estadual ou uma decisão do órgão nacional, que costumeiramente é o que a gente percebe no dia a dia da política? Não, nosso pessoal tem autonomia. Eu estou aqui hoje porque o pessoal do PL quer montar um grupo forte aqui em Taubaté. Nosso pessoal tem autonomia em todos os lugares, assim como o partido tem autonomia nos estados, nós respeitamos a autonomia dos municípios.